Você já parou para pensar em quem realmente manda no pedaço? Tipo, quem manda de verdade? A gente fala de presidente, primeiro-ministro, de governo. A gente vota. A gente protesta. A gente acredita que vive num mundo moldado por leis e pela Constituição, tipo o Brasil, com sua Constituição cidadã. Mas e se o verdadeiro poder não estiver num prédio do governo? E se estiver bem aí, no seu bolso? E se a força mais influente na sua vida for aquele retângulo brilhante e elegante que você provavelmente está segurando agora? Parece uma ferramenta simples, né? Um jeito de conectar, de aprender, de se divertir. Mas por trás dessa tela, uma mão invisível está constantemente trabalhando, guiando suas escolhas, moldando seus pensamentos e construindo um mundo que você talvez nem reconheça como criação dela. Isso não é uma teoria da conspiração tirada de um grupo de WhatsApp duvidoso. Essa é a nossa realidade, acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Pensa bem, qual foi a última vez que você decidiu o que assistir sem uma recomendação pipocando na tela? Ou comprou um produto que não foi sugerido a você com base na sua atividade recente? Ou até mesmo escolheu uma rota para dirigir sem consultar um aplicativo que te indicou o melhor caminho, tipo o Waze no trânsito caótico de São Paulo? Esses pequenos momentos, esses empurrõezinhos, parecem inofensivos, parecem úteis, até essenciais. Mas quando você soma tudo, uma imagem diferente aparece. É a imagem de uma vida vivida sobre trilhos, como se fosse um trem da Supervia no Rio de Janeiro. Mas esses trilhos foram colocados por um punhado de gigantes da tecnologia. Eles se tornaram os arquitetos das nossas experiências diárias, de forma silenciosa e eficiente. A história começa de um jeito simples. Uma busca por um tênis novo, uma curtida na foto de férias de um amigo, uma pergunta feita a um assistente de voz na sua sala, tipo a Alexa te ajudando a encontrar a receita de um brigadeiro. Cada ação é uma gotinha de informação, mas essas gotas são coletadas, armazenadas e analisadas por sistemas tão vastos e complexos que são quase incompreensíveis para nós, meros mortais. Esses sistemas te aprendem. Eles aprendem o que te faz feliz, o que te deixa bravo, o que você teme e o que você deseja. Eles te conhecem melhor que sua família, melhor que seu melhor amigo, e talvez, só talvez, até melhor do que você se conhece. Esse conhecimento não está parado em um servidor em algum lugar. Ele está sendo usado ativamente para influenciar o que você vai fazer em seguida. E é aí que o mistério realmente começa. Nós entregamos de bom grado as chaves da nossa própria mente. Convidamos essas entidades para nossas casas, nossas conversas e nossos momentos mais privados, como se fossem um parente próximo no almoço de domingo. Em troca de conveniência e conexão, demos a elas acesso sem precedentes ao nosso próprio ser. A pergunta não é mais se eles estão nos influenciando. A verdadeira pergunta é: quão profunda é essa influência? Eles estão apenas nos vendendo produtos? Ou estão nos vendendo ideias? Eles estão apenas curando nossos feeds? Ou estão curando nossa realidade, como se fossem os curadores de uma exposição de arte? Vamos puxar a cortina e ver até onde essa mão invisível consegue alcançar. Todo santo dia, você cria um rastro. Não é um rastro de pegadas na areia, mas um rastro de dados. Uma sombra digital que te segue para todo lado. Começa no momento em que você acorda e pega o celular. Você rola o feed das redes sociais, deixando um vestígio a cada post que você para ver, cada vídeo que você assiste por mais de 3 segundos, cada perfil que você visita. Cada clique, cada toque, cada deslize é uma migalha, um pedacinho de um quebra-cabeça que, quando montado, revela um retrato incrivelmente detalhado de você. Um retrato para o qual você nunca posou e nunca deu permissão para ser pintado. Pense no volume absurdo desses dados. Um relatório de 2021 estimou que o mundo gera mais de 79 zettabytes de dados. Um zettabyte é 1 trilhão de gigabytes. É um número tão grande que é difícil até de imaginar.
E uma enorme parte desses dados é informação pessoal, entregue de boa ou de má vontade às grandes empresas de tecnologia. Seus dados de localização rastreiam seus movimentos de casa para o trabalho, para o consultório médico, para um encontro secreto. Seu histórico de compras sabe que você está tentando perder peso, planejando uma viagem ou esperando um bebê. Às vezes, antes mesmo de você contar para alguém. Essa coleta de dados vai muito além do óbvio. Sua Smart TV pode estar ouvindo suas conversas, usando algo chamado reconhecimento automático de conteúdo para identificar o que você está assistindo e reportar de volta. Seu carro, se for um modelo mais novo, é uma máquina de coletar dados sobre rodas, rastreando seus hábitos de direção, sua velocidade e suas rotas favoritas. A parte mais perturbadora? Nós concordamos com tudo isso. Escondidas nas profundezas dos termos e condições que ninguém nunca lê, existem cláusulas que concedem a essas empresas permissões amplas para coletar, analisar e compartilhar nossos dados. Nós clicamos em "Concordo" sem pensar duas vezes, trocando nossa privacidade por acesso. É uma transação que fazemos dezenas de vezes por dia. Uma vez que eles têm seus dados, a verdadeira mágica começa. E é um tipo de mágica sombria. Eles usam essa informação não apenas para te entender, mas para te moldar. Eles fazem isso selecionando cuidadosamente o mundo que você vê online. Este é o efeito câmara de eco. Os algoritmos são projetados para te mostrar mais do que você já gosta e concorda. Se você tende um pouco para a esquerda politicamente, seu feed será lenta, mas seguramente preenchido com conteúdo que reforça essa visão. Se você tem um interesse passageiro em uma teoria da conspiração, o algoritmo te dará uma dieta constante de vídeos, artigos e grupos cada vez mais extremos relacionados a ela. É um ciclo de feedback projetado para te manter engajado. Isso não é sobre te dar o que você quer, é sobre te tornar mais previsível. Uma pessoa com crenças fortes e inabaláveis é mais fácil de comercializar, mais fácil de influenciar e mais fácil de controlar. O algoritmo não se importa com a verdade ou com a nuance. Ele só se importa com o engajamento. Considere o escândalo da Cambridge Analytica. Foi um alerta para muitos, revelando como dados pessoais, colhidos de milhões de usuários do Facebook, foram usados para construir perfis psicológicos. Esses perfis foram então usados para atingir indivíduos com publicidade política altamente personalizada, projetada para influenciar seu comportamento de voto na eleição dos Estados Unidos de 2016 e no referendo do Brexit. Foi uma demonstração arrepiante de como nossas migalhas digitais poderiam ser transformadas em armas. Provou que o objetivo não era apenas te vender uma camiseta, era te vender um candidato, uma ideologia, uma versão da própria realidade. Suas vulnerabilidades privadas foram transformadas em ferramentas políticas públicas. O resultado é um mundo que se torna mais polarizado e fragmentado a cada dia. Não compartilhamos mais um conjunto comum de fatos ou uma realidade comum. Em vez disso, vivemos em bolhas de informação personalizadas, cuidadosamente infladas pela Big Tech. Seus pensamentos estão sendo guiados por um roteiro invisível. A influência desses sistemas vai muito além do seu feed de redes sociais. Ela está se infiltrando nas instituições centrais da nossa sociedade, tomando decisões que podem mudar o rumo da sua vida. Imagine que você está se candidatando a um emprego. Você capricha no currículo, destaca suas habilidades, escreve uma carta de apresentação convincente. Mas antes que um ser humano sequer veja, sua candidatura é escaneada por uma inteligência artificial. Esse algoritmo, treinado com dados antigos, pode decidir que você não é adequado com base em critérios que você nem consegue compreender. Você é rejeitado sem nunca saber o porquê. Isso não é ficção científica. Empresas estão usando cada vez mais algoritmos para contratação, para pedidos de empréstimos e até para admissões em universidades. O problema é que esses algoritmos são muitas vezes caixas pretas. Não sabemos exatamente como eles funcionam.
e eles podem herdar todos os preconceitos presentes nos dados em que foram treinados. Se uma empresa historicamente contratou mais homens do que mulheres para uma certa função, a inteligência artificial aprenderá esse viés e o perpetuará, eliminando candidatas qualificadas. As apostas ficam ainda mais altas no sistema de justiça. Em algumas partes dos Estados Unidos, juízes usam softwares para ajudar a determinar sentenças. Esses programas analisam o histórico de um réu e prevêem seu risco de reincidência. Uma pontuação de risco mais alta pode levar a uma pena de prisão mais longa ou a negação de liberdade condicional. Mas investigações mostraram que essas ferramentas podem ser racialmente tendenciosas, classificando réus negros como de maior risco do que réus brancos com históricos criminais semelhantes. Se as empresas de tecnologia são os gigantes visíveis deste novo mundo, então, bem, os corretores de dados são os marionetistas invisíveis puxando suas cordas. Você pode nunca ter ouvido falar de empresas como Acxiom, Experian ou Datalogix, mas, honestamente, elas já ouviram falar de você. Elas fazem parte de uma indústria gigantesca, multibilionária, que opera quase inteiramente nas sombras. O negócio delas é coletar, empacotar e vender suas informações pessoais. Elas são as intermediárias de dados, as mercadoras de informações do século XXI. Elas compram dados de aplicativos, sites e empresas de cartão de crédito e até mesmo os extraem de registros públicos e mídias sociais. Em seguida, elas combinam tudo isso para criar perfis incrivelmente detalhados de bilhões de pessoas. Esses perfis são assustadoramente específicos. Um corretor de dados pode ter você categorizado em segmentos como rural e mal sobrevivendo, entusiasta de motocicletas ou potencial cuidador de Alzheimer. Uma investigação descobriu um corretor vendendo uma lista de sobreviventes de estupro por pouco menos de 8 centavos por nome. Outro vendia listas de lares com idosos com demência. Isso não é apenas sobre seus hábitos de compra. É sobre suas vulnerabilidades mais íntimas, empacotadas e vendidas ao maior lance sem seu conhecimento ou consentimento. Então, por que ninguém simplesmente intervém e para isso? Por que nossos governos não regulam essas empresas e protegem nossa privacidade? A verdade é que eles tentaram. Mas, sinceramente, tentar regular a Big Tech é como tentar construir uma barragem de Legos no meio de um tsunami. Essas empresas são mais poderosas, mais ricas e, bem, mais ágeis do que a maioria das nações. Elas operam além das fronteiras, explorando brechas legais e jogando as regulamentações de diferentes países umas contra as outras. O puro poder financeiro dessas empresas é impressionante. As 5 maiores empresas de tecnologia combinadas têm uma capitalização de mercado que soma trilhões de dólares, excedendo o PIB de quase todos os países da Terra. Elas usam essa riqueza para exercer imensa influência política. Somente nos Estados Unidos, elas gastam centenas de milhões de dólares todos os anos em lobby. Além disso, a própria tecnologia evolui mais rápido do que a lei jamais poderia. Os reguladores estão constantemente correndo atrás. No momento em que conseguem entender e criar regras para uma tecnologia, como os feeds de mídia social, as empresas já passaram para a próxima fronteira, seja o metaverso, a inteligência artificial ou as interfaces cérebro-computador. Os legisladores estão tentando escrever leis de trânsito para cavalos e carroças, enquanto a Big Tech está construindo motores de dobra. Vamos dar um passo atrás e olhar o panorama geral. O que chamamos de uma entidade que tem sua própria população, usuários, seu próprio território, plataformas digitais, suas próprias leis, termos de serviço e sua própria economia. Tradicionalmente, chamaríamos isso de um Estado-nação, um governo. E quando você olha para as Big Techs por essa lente, um quadro surpreendente começa a tomar forma. Essas empresas, de muitas maneiras, estão se tornando as novas superpotências globais. Pense no poder delas. Elas podem silenciar qualquer um,
incluindo um presidente em exercício, efetivamente exilando-o da praça pública moderna. Este é um poder de censura que a maioria dos governos invejaria. Elas podem mudar seus algoritmos e, ao fazer isso, destruir indústrias inteiras ou criar novas da noite para o dia. Quando a Austrália aprovou uma lei exigindo que as plataformas de tecnologia pagassem por notícias, o Facebook simplesmente desamigou o país inteiro por alguns dias, bloqueando todo o conteúdo de notícias. Foi uma demonstração crua de poder, um Estado digital soberano exibindo seus músculos contra um Estado terrestre soberano. Elas também estão na vanguarda da nova corrida armamentista. A corrida pela supremacia da inteligência artificial. A nação que controlar a IA controlará o futuro. E agora, os líderes dessa corrida não são países, mas corporações. Somos cidadãos de dois mundos agora, a nação física em que nascemos e as nações digitais que escolhemos habitar. E, cada vez mais, são as leis e decisões tomadas no Vale do Silício, e não em Brasília, Londres ou Pequim, que têm um impacto mais direto e profundo em nossas vidas diárias. Se você acha o nível atual de controle inquietante, prepare-se. Estamos à beira de uma nova fronteira que fará a tecnologia de hoje parecer uma ferramenta de pedra lascada. A próxima onda de inovação busca romper a tela e integrar a tecnologia diretamente em nossos corpos e em nosso mundo físico. Este é o mundo da internet das coisas, da realidade aumentada e das interfaces cérebro-computador. É um mundo onde a linha entre humano e máquina, entre o digital e o real, se dissolve completamente. Imagine um futuro onde óculos de realidade aumentada são tão comuns quanto celulares. Esses dispositivos não apenas mostrarão informações, eles sobreporão um mundo digital ao seu mundo físico. As empresas terão o poder de colocar anúncios digitais em cada prédio que você vê. Elas poderiam editar coisas do seu campo de visão ou destacar certas pessoas ou produtos. Elas teriam um fluxo constante e em tempo real do que você está olhando, do que você está prestando atenção. É a ferramenta de coleta de dados, suprema acesso aos seus próprios sentidos. Depois, há a fronteira ainda mais íntima. As interfaces cérebro-computador, ou ICs. Empresas como a Neuralink de Elon Musk estão trabalhando ativamente no desenvolvimento de interfaces de alta largura de banda para conectar o cérebro humano diretamente aos computadores. Os objetivos declarados são nobres: ajudar pessoas com paralisia e outros distúrbios neurológicos. Mas a visão de longo prazo é fundir a consciência humana com a inteligência artificial. O que acontece quando uma empresa tem acesso direto aos seus sinais neurais? Quando eles podem ler seus pensamentos antes mesmo de você articulá-los? Quando eles podem potencialmente até mesmo escrever informações de volta em seu cérebro? As implicações de privacidade são assombrosas. Este é o objetivo final da coleta de dados. Nos encontramos em uma encruzilhada crítica na história da humanidade. O poder acumulado por esses gigantes da tecnologia é sem precedentes. Eles construíram a infraestrutura de nossas vidas, capturaram nossos dados e agora estão aprendendo a moldar nosso comportamento e nossas crenças. Então, o que fazemos? Pode parecer opressor, até mesmo sem esperança, mas sucumbir à apatia é a escolha mais perigosa de todas, porque é exatamente o que esses sistemas são projetados para encorajar. Um usuário passivo é um usuário lucrativo. O primeiro passo é a conscientização. Temos que parar de sonambular em nossas vidas digitais. Precisamos começar a fazer perguntas difíceis. Leia os termos e condições. Entenda as permissões que você está concedendo a cada novo aplicativo que instala. Use alternativas focadas em privacidade para mecanismos de busca, navegadores e aplicativos de mensagens quando puder. Essas ações individuais podem parecer pequenas, como uma única gota no oceano. Mas um oceano é feito de gotas. Um usuário consciente e crítico é o pior pesadelo do algoritmo.
Devemos exigir transparência e responsabilidade. Algoritmos que tomam decisões que alteram a vida sobre empregos, empréstimos e justiça não podem ter permissão para operar como caixas pretas inescrutáveis. Precisamos do direito de saber como esses sistemas funcionam e do direito de contestar suas conclusões. Precisamos fomentar uma conversa pública sobre a ética dessa nova tecnologia. Não são apenas questões técnicas para engenheiros, são questões morais e sociais fundamentais que afetam cada um de nós. Uma corporação deveria ter o direito de moldar uma eleição? Um algoritmo deveria decidir a liberdade de uma pessoa? Temos que decidir onde traçar a linha. Em última análise, o futuro ainda não está escrito. A tecnologia em si não é inerentemente maligna. É uma ferramenta. A questão é: quem empunha essa ferramenta e para que propósito? Ela será usada para criar uma sociedade mais conectada, informada e empoderada? Ou será usada para construir o sistema mais eficiente de controle e manipulação que o mundo já viu? Somos nós que devemos responder a isso. A escolha sobre que tipo de futuro queremos construir ainda é nossa, mas a janela para fazer essa escolha está se fechando. Temos que acordar, levantar os olhos de nossas telas e decidir, antes que a escolha não seja mais nossa.